Fala, minha galera, SOS História, professor Pedro Riciopo. Você sabe qual foram os motivos das invasões holandesas? Provavelmente você já ouviu falar que os holandeses invadiram o Brasil em uns determinados momentos da história do período colonial. Mas por que isso aconteceu? As invasões holandesas foram o resultado da União Ibérica. Por quê, professor? Porque quando Espanha se unificou com Portugal em 1580, lembra disso? O que vai acontecer é que os inimigos da Espanha se tornam também inimigos de Portugal. E a Holanda era uma grande inimiga da Espanha. Por conta aí de toda uma questão religiosa e econômica, eles entraram em guerra, a guerra dos Países Baixos, e isso vai fazer com que a Espanha se torne uma grande inimiga da Holanda. Quando a União Ibérica começa, a Espanha chega para Portugal e fala assim, ó, Portugal, na boa, beleza, tranquilo, mas tem um problema. Lembra que a Espanha não está fechada comigo e vocês vão ter que romper as relações. Lembra que a Holanda, não está fechada comigo e vocês vão ter que romper as relações com a Holanda. E é aí que a Holanda rompe as relações comerciais com Portugal. Mas que relações, professor? A Holanda era uma das grandes parceiras comerciais de Portugal no comércio do açúcar. A Holanda era responsável por refinar o açúcar na sua região. Ali, no século XVI, a Holanda tinha em Amsterdã, segundo o historiador Charles Boxer, cerca de 29 a 30 refinarias de açúcar, só em Amsterdã. E além de refinar o açúcar, eles também eram responsáveis por distribuir o açúcar no mercado europeu. Quando eles rompem essas relações com Portugal, é obviamente que isso não só prejudica Portugal, mas prejudica principalmente a Holanda. A Holanda não fica satisfeita. A Holanda não admite perder essa grande parceira comercial e perder ali o acesso à produção de açúcar no Brasil. Sabe o que a Holanda vai fazer? A Holanda começa a atuar no Oriente com a Companhia das Índias Orientais e vai criar em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais para atuar no Ocidente, mais especificamente para invadir a região que pertencia à Espanha e Portugal. E aí a primeira invasão dos holandeses é a invasão da Bahia em 1624. Essa invasão dura somente um ano. Em 1625 eles são expulsos. Mas por que eles invadem a Bahia no primeiro momento? Porque a Bahia era o cérebro da colônia. A Bahia era a capital, a sede ali da capital estava na Bahia. Eles era o centro administrativo. Então, se invadisse a Bahia, ficaria mais fácil de dominar outras regiões. Além da Bahia também produzir açúcar. Eles são expulsos em 1625 e 5 anos depois, em 1630, eles retornam. Só que eles retornam, ao invés de voltar para a Bahia, eles voltam para Pernambuco. Pernambuco, lembra que era uma das capitanias que teve sucesso, que foi bem sucedida. Pernambuco era uma região que produzia açúcar pra caraca. Pernambuco era extremamente próspero. Então, eles vão invadir Pernambuco em 1630 e nessa invasão aqui, nem Portugal nem Espanha tem como interferir. A resistência precisa ser a própria resistência dos colonos que estavam em Pernambuco. Esses colonos não conseguem se sustentar. Em 1635, os holandeses vão receber a ajuda de um cara chamado Domingos Fernandes Calabar, que era português e vai ajudar os holandeses na dominação de Pernambuco. E em 1635 eles se estabelecem naquele território e vão ficar até 1654 no Brasil. Beleza, minha galera? Tamo junto, um abraço!